é isso que eu penso, né? A gente está caminhando para algo desse tipo. Se for os Estados Unidos que vai dar essa notícia, é bem capaz que a NASA já deve ter ali um protocolo, já deve ter um discurso todo preparado para vir com isso e falar para o mundo todo. O Edson, uma pergunta minha aqui, um questionamento. Podemos imaginar que todo o foco, pelo menos o que eu entendi aqui, todo o foco, toda a atenção se dá para o espaço, né? Do espaço, algum ser, alguma coisa acontece vinda do espaço. É factível falar, é possível se dizer assim que esses seres podem vir não do espaço, de outro lugar? Sim. Inclusive, essa fala-se muito em espaço, né? Em nave. Essa tendência de vir da própria Terra, de áreas submarinas, né, de regiões abissais, cavernas, né, isso tem sido debatido e objeto, inclusive, no Congresso Nacional Norte-Americano. A última denúncia que teve foi um almirante da Marinha e foi tocado bastante na questão dos OVNIs, dos objetos submarinos não identificados. Então é bem provável que esses seres que vêm de algum lugar, usem talvez os mares, as grandes porções de água, como bases estratégicas operacionais, locais onde a gente não chega. Água, né? Pra gente, né? Terra, e 3/4 do planeta é água. Agora, o Pentágono relatou também, né? Jacques Vallée, que é aquele físico francês que está atrás dos metamateriais, que forneceu o material de Ubatuba para o Gary Nolan fazer a análise isotópica e tal. O Jacques Vallée, ele tem uma teoria de que os seres teriam uma origem interdimensional, de outra dimensão. Se a gente for ver todas as características do fenômeno OVNI, como ele vem se apresentando, a hipótese interdimensional, ela faz muito mais sentido do que uma hipótese extraterrestre. Olha só, eu não estou excluindo nenhuma e nem outra, tá? As duas hipóteses são boas, mas o James Webb, que é aquele telescópio, ele não tem encontrado, tá indo embora aí, não tem encontrado sinais de vida, né? Do jeito que a gente quer. Embora, assim, vida, a gente não pode pensar também, passar uma régua dentro daquilo que a gente entende de física, de biologia, né? Porque a gente pode estar lidando com um fenômeno totalmente diferenciado, que as nossas leis de física, de biologia tal, não vão fazer efeito em cima disso, né? Eu sei que os biólogos, nós, às vezes alguns vão ficar com mimimi, vão discordar disso, tudo, mas o fenômeno OVNI é algo diferente, né? A gente percebe alguma coisa, de repente, pode ser parecido ali, pode, né? Mas é tudo conjectura, porque a gente não sabe de onde vem. Está sendo estudado o porquê vem, a gente já tem alguns indicativos, mas é muito incipiente. O que a gente sabe é que vem, é que existe, é que o fenômeno é real, né? É concreto, porque uma radarização, por exemplo, você pega um escopo de radar, o objeto está lá. E se está aparecendo no radar é porque é concreto, é real, é físico. Está tendo ali um eco, né, do radar. Se fosse uma alucinação, outra dimensão, gás, né? A viagem pode ser de outra dimensão. Reflexo, né? Alguma coisa, isso não pega em radar. Então, o fenômeno ele é real, muito real. As evidências, os metamateriais, os materiais estão aí para serem estudados. Então, eu acho que assim, a ciência tinha que parar de ficar de mimimi e dar o braço para os ufólogos para tentarem achar respostas, uma vez que os militares fazem o joguinho do acobertamento por conta da ganância tecnológica. Então, a imprensa tinha que dar o braço também para o ufólogo, e caso o cientista venha junto, para divulgar isso cada vez mais transparente para o público. Porque o maior afetado pelo fenômeno OVNI hoje, na atualidade, é o ser humano.
Tá? O falecido Claudio Covo, né, que era um pesquisador sério e tal, o próprio Mário Rangel, também falecido Mário Rangel, que tratava das abduções, John Mack, eles falavam que o ser humano, ele é uma espécie de cobaia humana na mão deles. Eles estão usando a genética da gente para alguma coisa, ou usando alguma coisa sem o nosso consentimento aparente, né? Sim. A gente não sabe se tem algum acordo aí com algum governo, alguma coisa, mas a gente simplesmente é cobaia na mão deles. E essa ação, ela é tão obscura e inescrupulosa, vou dizer assim, porque a gente não consegue interromper esse tipo de coisa. E eles não falam o que estão fazendo também. Então, por isso que é obscuro. Porque eles devem estar se beneficiando das abduções, da raça humana, dos nossos recursos minerais, né, do nosso planeta, os animais, alguma coisa. Eles estão se beneficiando, não querem falar o que estão fazendo, porque talvez a gente, com o nível de inteligência que a gente tenha, a gente vai conseguir criar uma estratégia para neutralizar eles, bloquear. E aí eles vão ser os prejudicados. Eles não querem isso. Então, por isso que controlam essa situação, vão levando esse negócio em banho-maria e a gente é apenas os predados nessa situação. Porque assim, a pergunta que eu fiz lá atrás e a gente entrou nesse contexto aqui é justamente isso. Se o Pentágono já relatou 757 novos casos, ex-militares, a imprensa já está relatando, os canais de credibilidade no mundo, né, que são as emissoras, estão relatando, deputados relatando. Então, o que precisa? Porque a gente já sabe que a Área 51 existe. A NASA fica neutra, não fala nada, né? A NASA não entra. Então, a Área 51 tem a 51, a 52 e a 53. Sim. Isso nos Estados Unidos, na área de Nevada. Se você pegar na Rússia, também tem uma Área 51. Na China Rússia. também. Na China e Mongólia também tem uma Área 51 chinesa. Então, aí ó, a gente vai colocar as fotos aqui, Área 51 e tudo mais. Legal. O que a gente precisa mesmo que você falou é que a autoridade, né, que são os poderes, autoridades máximas, venham à sociedade, que é o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente americano, o presidente da Rússia, ou o presidente da China, venha e fale para a sociedade. Existe mesmo, porque a sociedade já tem acesso a tudo agora, isso. Por que não fala? Justamente por causa que... Então, por conta da ganância tecnológica. Esse é o principal fator. Aí você tem fatores secundários. Qual que são os fatores secundários? Evitar pânico. A questão do caos religioso, do caos político e financeiro que vai se instaurar, e também a questão de que o governo ele recebe dinheiro do cidadão como imposto para uma segurança nacional que eles não conseguem fazer em relação aos OVNIs. Então vamos supor que você é um abduzido e você sofreu lá queimadura, ficou com câncer, que nem a Cash Landro lá, né? E aí chega um certo momento, fala assim, pô, eu peguei radiação, fiquei com câncer, não sei o quê, por conta que eu fui abduzida. Se o governo assume que existe, ele também vai tomar um monte de processo e vai ter que pagar um monte de indenização para as pessoas que foram molestadas por esse negócio de coisa. Então, né, que tiveram câncer, alguma coisa assim. Então, por isso que eles não afirmam que tem. Porque é uma forma de se livrar... Tem muita coisa envolvida. Se livrar desses processos judiciais, que eu tenho certeza que a hora que tiver isso vai ter um monte de processo. Um monte de gente que foi lesada, que foi machucada, e que vai falar assim, olha, você, governo militar, era o responsável pela minha segurança. Não fez. E eu paguei imposto. Agora eu quero uma indenização. Mas isso aí tem que ser... provado também, né, Edson? Senão qualquer um chega lá e fala, eu tive um câncer, eu tive uma lesão, eu tive mas tem pessoas que conseguiram provar que
que, pô, a pessoa não vai passar radiação no corpo e ficar com câncer, ficar com aquelas feridas. Que, aquelas mulheres, né, a Vicky e a Cash, né, elas pegaram e fizeram um processo, chamaram um advogado e tal, para poder receber do Estado, pelo menos ali, o tratamento delas, tudo, porque além do OVNI que foi avistado naquela região, foi visto helicópteros negros em volta, que eram helicópteros que depois se constatou que eram americanos. Então, assim, ou aquilo era um OVNI, e os helicópteros estavam ali por algum motivo, ou era algum experimento americano, já engenharia reversa, vai saber, e por isso que tinha os helicópteros também monitorando, fazendo alguma coisa. E elas foram lesadas. Mas mesmo assim, elas não conseguiram receber uma indenização, o processo foi arquivado, porque o governo norte-americano não reconhece o OVNI, que era aquele objeto em forma de diamante, assim. Que elas viram um objeto em forma de diamante. E essa tecnologia, caso fosse uma tecnologia terrestre, secreta, ela nunca veio a público. Então não tem como... Inclusive uma delas já até acho que faleceu. Não, e outra coisa que você relatou aí, e aí eu vou até concluir a minha forma de pensar, né, e imaginar o que será o mundo se isso vem à tona, é justamente essa questão da união planetária para a defesa do mundo, entendeu? Do nosso planeta. Então, assim, não existe, óbvio, existe a China, existe a Rússia, existe os Estados Unidos, mas se for comprovado que existem OVNIs e alienígenas, forças extraterrestres, qual é a preocupação da humanidade em defender o nosso planeta? Exatamente. Então, o que acontece? Aí, tem um lado que o mundo, creio que possa se unir para essa defesa. Ou eles já devem estar pensando nisso, em defender o planeta. Se houver uma invasão e a raça humana esteja em perigo, eu acredito que deve ter algum protocolo, alguma coisa para se unir. O presidente norte-americano no passado já tinha até conversado dessas possibilidades com o dirigente, com o presidente russo. Isso há muitos anos atrás se falava disso. Isso caso haja uma invasão. Agora, se não for invasão, ou se for, por exemplo, uma invasão localizada que ela não é global, cada país ele tem que ter uma estratégia de atuação para neutralizar esses objetos ou esses seres de alguma forma. Os Estados Unidos, ele já criou, o próprio Trump, na gestão anterior, ele criou a frota espacial, que é para isso. Na Inglaterra, nós temos conhecimento do SAS, que é um grupamento específico militar para atuar no caso de alguma ameaça de fora. É lógico que não é só ET, né? Se tiver também alguma ameaça terrorista, por exemplo, de alta complexidade, esse pessoal é treinado para atuar dessa forma. O SAS, por exemplo, para você ter uma ideia, eles desenvolveram armas de espuma que, ao atirar na pessoa ou no alienígena, ele solidifica imediatamente, sem matar. Então, se atira aquele negócio, aquela espuma, aquilo fica duro, deixa a pessoa e rígida. A pessoa fica rígida, não consegue se mexer, você neutraliza sem matar a criatura. Ou o ser, ou a pessoa ali, seja o que for. Então, até isso já se tem pensado, né? Essas pessoas existem, são treinadas, estão ali preparadas para atuar caso haja esse tipo de necessidade. Outros países, Brasil não tem nada, entendeu? Outros países aí mais baixos, tenho certeza que não pensa nisso. Agora, a Rússia deve ter algo similar, a China também, só que isso é escondido, né? Por conta dessa Guerra Fria, cada um, né,
fica guardando ali o seu brinquedinho, a sua coisa, sem falar para o outro, né? Porque essas tecnologias, essas coisas que eles vão desenvolvendo aí, é a vantagem que eles vão ter tecnológica daqui a um tempo, vai saber.